Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 8h25, a volta da contribuição sindical, por trabalhadores pode ser uma realidade dependendo do desfecho de um julgamento que está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal. A gente falou sobre isso na semana passada. Hoje o Fernando Schiller está aqui para trazer mais argumentos, Já votaram 3 ministros, além do relator Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, que mudou de posição, porque já tinha votado numa outra oportunidade a respeito do tema, depois da aprovação da reforma trabalhista. Agora o Gilmar Mendes vê legalidade no imposto, porque os sindicatos perderam dinheiro. Olha o argumento jurídico do Gilmar Mendes. Mas, de qualquer forma, o julgamento está suspenso, viu, Schiller? Porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Seu assunto hoje conosco aqui no Gente. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Thaís, Sônia, nossos ouvintes. A minha manchete é mais ou menos a seguinte, Pedro: preparem o bolso ou fiquem muito atentos, No fundo é isso, Porque esse julgamento que está suspenso, mas é uma suspensão de no máximo 90 dias, que é a nova regra do Supremo para os pedidos de vista. E a tendência é que isso seja aprovado, está 3-0. Você teve já Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, como tu disseste, e a tendência é o Supremo votar em bloco, ou pelo menos por ampla maioria, a favor de algo que, na minha visão, é completamente, eu vou ser bem direto nisso, é completamente sem sentido. Primeiro porque foi uma discussão feita, de novo, no Congresso Nacional, em 2017, no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, que é a casa que representa a sociedade, enfim, a diversidade política brasileira, decidiu o fim da contribuição sindical, do imposto sindical. Quer dizer, e qual é a lógica? A reforma foi muito expressa. Ela disse, olha, se o trabalhador pode ser cobrado, pode contribuir, desde que ele dê autorização expressa. Então, se os sindicatos arrecadavam mais de 3 bilhões e hoje, no ano passado, arrecadaram em 60 milhões, é porque o trabalhador não quis dar o seu dinheiro, porque o dinheiro está suado, porque o trabalhador não está vendo resultado na ação do sindicato. Os sindicatos, anos e anos no Brasil, eles se politizaram, fizeram políticas, se aliaram a partidos, entraram em mobilizações que tinham muito pouco a ver com a vida das pessoas, com as negociações, enfim, com a saúde do trabalhador, com as questões que dizem respeito ao mundo do trabalho. Isso acabou tirando muito da credibilidade dos sindicatos. E, bom, daí terminou, As centrais sindicais viraram praticamente partidos políticos, etc. Então, quer dizer, nada impede, pela lógica da reforma trabalhista, que as pessoas contribuam. O que está sendo decidido no Supremo? Na minha visão, olha, eu não tenho outra palavra, é um jeitinho brasileiro, vamos chamar um jeitinho brasileiro, que é inverter a lógica. Significa o seguinte: o sindicato faz uma assembleia, decide, obviamente numa assembleia sindical na terça à noite, lá na sede do sindicato, nem sempre é tão bem divulgado isso, aprova uma contribuição sindical, não se sabe o valor. Quer dizer, a própria Assembleia, lá, a direção do sindicato, que geralmente controla a Assembleia, vai comandar esse processo, dizer qual é o valor. Olha, eu nunca vi exagero, mas olha, muito raramente, a oposição feita pelas pessoas, digamos assim, pelos sindicatos, pelos sindicalizados ou não sindicalizados, que não estão organizados, terem maioria numa Assembleia. Porque as assembleias são controladas pela direção dos sindicatos. Eles têm o dinheiro, eles têm o aparelho, eles têm os órgãos para fazer a divulgação, para mandar a carta, para convocar e etc. Então, a tendência, em 90 e tantos por cento dos casos, se não todos, a direção do sindicato controla a assembleia. Então, vamos lá, vai aprovar para todo mundo, para todo trabalhador da categoria. Isso que, para mim, não sei se vocês vão concordar comigo, me parece absurdo. Não é só para quem é afiliado no sindicato, é para todo mundo que é da base da categoria. Então, imagina o seguinte, uma categoria como os bancários, por exemplo. São dezenas de milhares de bancários. Então, toda pessoa que trabalha no banco tem uma assembleia que vai ter lá 300, 400 pessoas, que vai decidir por dezenas de milhares que no final do mês vão ter que dar, eventualmente, um dia do trabalho no ano para o sindicato. Se a pessoa não quiser dar, ela tem o direito à oposição. Só que o direito à oposição vai dar um prazo para ela
mandar uma carta, um formulário para a empresa, para o sindicato, né, para tirar ela da folha de pagamento, desse desconto automático que a empresa vai fazer na sua folha de pagamento. Esse é o ponto. Bom, a pergunta é, isso vai ser bem divulgado? As pessoas vão ter essa informação? Isso vai ser burocrático? O prazo vai ser curto? A tendência, como a gente vive num país onde as pessoas têm mais o que fazer, tem muita ocupação, eventualmente não vai ser do interesse do sindicato fazer uma super divulgação, muito menos uma mobilização para as pessoas não contribuírem, né? Então você vai ter uma avalanche de gente que vai chegar no final do mês, vai ver lá o seu cartão de vencimentos lá e vai ver que tem um desconto que nem sabia que existia, ficou sabendo na hora, e daí não tem volta, né? Porque vai ter um prazo, a pessoa não tem o que fazer. Então eu acho ruim isso para o país, é um retrocesso da reforma trabalhista, né? Retrocesso da reforma trabalhista, e feito de um jeito completamente equivocado, né? Por quê? Primeiro porque a discussão do Supremo estava nos embargos, chamados embargos de declaração final da votação, onde era um problema de ajuste, alguns ajustes da decisão que tinha sido tomada no mérito, tá? E o ministro Gilmar Mendes, que era o relator em 2020, ele tinha negado o recurso, que foi feito por sindicatos metalúrgicos lá no Paraná, na região de Curitiba. Então já tinha negado o recurso no mérito, né? 2 anos depois, 3 anos depois, muda o voto, né? Muda o voto, e aí surge esse problema, né? Essa decisão deveria, se fosse tomada, na minha opinião, deveria ser tomada pelo Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional que decidiu que não teria mais a contribuição. Agora o Supremo está fazendo uma volta com um jeitinho brasileiro, chamando assistencial, contribuição, mas na medida que ela é obrigatória, que a empresa vai descontar, né, que vai dificultar a vida do trabalhador na ponta, é um tipo disfarçado de imposto que vai acabar sendo cobrado. Vamos lá, o Cláudio estava falando do MST, das invasões e tal. Boa parte, historicamente, sindicatos contribuíram para o MST. Quer dizer, você vai ter a volta de sindicatos fortes, daquelas elites sindicais, etc. Eu acho nada contra os sindicatos. Os sindicatos pode cumprir um excelente papel, desde que seja voluntário, desde que as pessoas decidam contribuir, como qualquer associação, como qualquer clube, como qualquer entidade representativa. Se as pessoas consideram que é importante, ótimo, contribuam. Assim que se faz uma sociedade com pessoas responsáveis. Mas, pelo visto, não é isso que está na cabeça aí dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Schiller, é cada vez mais insegurança jurídica nesses assuntos, né? Porque é o que o Supremo está fazendo com essas idas e vindas aí perigosas, viu? Você fala em jeitinho, nós entendemos aqui a expressão, mas quando a gente está falando de Constituição Federal e de regras que foram aprovadas por aqueles que são os representantes do povo, né? Que são os deputados, senadores, isso fica muito, muito mais complicado. Você sabe que não existe essa contribuição sindical em nenhum local do mundo de forma obrigatória, até porque os sindicatos lá não têm esse monopólio previsto pela Constituição Federal. A reforma trabalhista tentou tocar o dedo nessa ferida do monopólio do sindicato. Por que só tem um sindicato da categoria naquela territorialidade? Se eu não concordo com o sindicato, se eu não acho que o sindicato está me representando da maneira adequada, eu não tenho alternativa, eu tenho de ser representado por aqueles que estão tomando conta do sindicato. É assim, não tem alternativa, não tem como. Então, isso realmente foi muito discutido na época da reforma trabalhista, mas acabou não passando. Agora, a contribuição sindical caiu. E o que os sindicatos fizeram, Schiller? Colocaram burocracia, colocaram empecilho, constrangimento para o trabalhador. Que quem não quer contribuir hoje com o seu sindicato precisa assinar uma carta de próprio punho e entregar na sede do sindicato, né? O que é absolutamente fora da utilização das tecnologias que vieram para facilitar a nossa vida. Então vai na contramão, né, do anseio da lei, que é justamente facilitar e tornar a contribuição apenas de quem quer, de alguma forma, pagar ali para o sindicato uma quantia mensal para sustentar. E essa história de que esse dinheiro, viu, Cláudio, só para terminar aqui rapidinho, esse dinheiro vai ser usado para defender os trabalhadores, vai ser... nós sabemos muito bem para onde vai esse dinheiro, viu?
Essa pelegada imunda que tem no Brasil, né, que lidera o mais atrasado sindicalismo do planeta. Não tem nada mais atrasado que o sindicalismo brasileiro, né? E o que a gente está assistindo agora é o Supremo Tribunal Federal se associando a isso, né? Mais uma vez, o ministro Gilmar muda de opinião sempre que muda governo. É muito interessante isso, né? Em várias ocasiões, em vários temas. Até merece um estudo jurídico. Se eu fosse estudante de direito, talvez eu me dedique, ou fosse professor da área, eu certamente me dedicaria a fazer uma tese sobre esse assunto. Eu quero dizer o seguinte, isso acontece porque no Brasil, sindicato virou um grande negócio. Um grande negócio, né? Não por acaso, eu me lembro de um levantamento de poucos anos atrás, quando a gente discutia a reforma trabalhista no governo de Michel Temer, e foi uma reforma modestíssima, diga-se de passagem, representou um avanço significativo, mas foi uma coisa muito modesta, né? Muito menor do que deveria ter sido. Mas naquela ocasião se divulgou um levantamento indicando que no Brasil havia naquela ocasião mais de 17 mil sindicatos. 17 mil. Na Alemanha, por exemplo, tem meia dúzia. Na Inglaterra, que é o berço do sindicalismo, tem 2 ou 3 dezenas de sindicatos. Nos Estados Unidos, que é o dobro da população, praticamente da população brasileira, também o número é bastante razoável. No Brasil, não. No Brasil virou essa esculhambação. E por várias razões, né? Uma carta patente de sindicato vale muito dinheiro no mercado negro, no mercado paralelo. É um bando de vigaristas. Tem um colega nosso, jornalista, que virou assessor do fundador de uma dessas centrais sindicais muito atuantes aqui no nosso país, que ele me contou dos problemas que havia, né, que a central tinha que administrar, por exemplo, quando um sindicato, havia uma eleição no sindicato e alguma chapa ali ameaçava o poder de quem estava ali mandando na entidade há muito tempo. Era coisa de crime de morte, sequestro, coisa de bandido mesmo. Por quê? Porque essa contribuição sindical, na ocasião era permitida, a contribuição sindical representava para aquele sindicato, que é da cidade de São Paulo e é considerado um dos maiores da América Latina, naquela ocasião tinha uma receita de 100 milhões de dólares por ano. 100 milhões de dólares, o equivalente a 100 milhões, meio bilhão de reais. Era um sindicato, ainda, né, um sindicato de grande base e tal. Sabe, pelo controle de meio bilhão de reais, sem precisar prestar contas a ninguém, que tem esse detalhe, né, Sheila? O sindicato não presta conta a Tribunal de Contas, a nada, presta contas apenas à sua Assembleia. E quando essas assembleias de pouca gente vai definir a sorte de uma categoria que tem dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas, sabe como é que funciona? Eu estou dizendo isso porque eu fui sindicalista, né? Fui dirigente sindical. E eu saí disso e rasguei minha carteirinha, não quero mais saber dessa porcaria, quando eu vi como é que funcionava. O presidente do sindicato chega na Assembleia, mesma coisa que acontece no Congresso Nacional. Os companheiros que concordam com isso permaneçam como estão, aprovado. Quando ele queria aprovar era assim, o ritmo é esse. Os companheiros que discordam disso aqui permaneçam como estão, rejeitado. É assim que funciona, é tudo manipulado, importa mesmo é o controle da grana. Isso não tem nada a ver com questão ideológica, não tem nada a ver com compromisso em defesa da categoria. O que eles querem é grana, é ficarem ricos. Grandes fortunas foram formadas entre sindicalistas, todos sabemos disso. Olha, Cláudio, Pedro, Cláudio, é uma história longa, né? Eu me lembro que eu acompanhei isso, me lembro que nos anos 70 até o início dos anos 80, havia umas elites sindicais que eram na época do regime militar. Então, eram sindicatos com intervenção, aparelhados todos pelo próprio governo, não é? Então você tinha lá dirigentes sindicais que ficavam 10, 15 anos no sindicato. Depois foram, obviamente, com a redemocratização, foram todos praticamente tomados pela esquerda, né? E aí o que aconteceu? Eles ficaram 30 anos no poder. Eu conheço dirigentes sindicais que estão há mais de 30 anos ligados ao sindicato, ou na diretoria, ou na presidência, ou em alguma entidade vinculada ao sindicato, exatamente pela facilidade que se tem em controlar um sindicato.
Não é? Isso acontece também na área patronal, não é só na área laboral. Você tem, eu me lembro, entidades, não vou aqui citar nomes nem entidades, tá? Mas confederações nacionais, onde o presidente ficava 30 anos como presidente. Né? Por quê? Porque controla, distribui favores, viagens, financiamentos, etc. Tudo isso faz parte deste mundo, né? Então, o que me incomoda nisso, olha, para finalizar esse tema, o que me incomoda é o jeitinho mesmo, vamos chamar de jeitinho, por quê? Porque se a ideia é que o trabalhador tenha o direito à oposição, que ele tenha direito da opção, da liberdade de escolha, por que que não dá diretamente a liberdade de escolha para ele? Como foi feita a reforma trabalhista? Se ele quer contribuir, ele vai lá e contribui. O sindicato pode dar toda a facilidade, ir na casa dele, ligar para ele, mandar o formulário pré-preenchido só para ele assinar. Faz tudo, né? Faz campanhas, oferece resultados, convence as pessoas a tomarem a iniciativa de contribuir. Qual é a malandragem? Qual é o jeitinho? É o contrário. É virar compulsório, né? Então vai ser descontado, desde que você não diga não. Parece aquelas promoções de empresa, né? Empresa B, né? Que você assina uma semana, aí se você esquece depois de uma semana, daí você fica preso. E você não consegue desassinar o serviço, né? Você liga, cai a ligação, aí você não sabe qual é o número que você liga, daí está ocupado, e você não consegue não assinar, não pagar aquilo que você já não quer mais pagar. Eu fico impressionado que essa discussão aconteça no Supremo Tribunal. Acho que o Congresso não passaria de jeito nenhum esse tipo de questão, né? E vou dizer minha última frase aqui: é a sombra do meu conterrâneo Getúlio Vargas que continua nos assombrando. Viu? Só que às vezes, Schiller, assombra no Supremo e não no Congresso Nacional, não é? É Aquela verdade. questão que a gente sempre coloca aqui, afinal de contas, quem é que decide as coisas no Brasil e qual é a função de cada um dos três poderes? Mais uma vez, como é nesse caso da contribuição sindical, é uma pergunta que cabe, né? Porque são decisões tomadas pelo Congresso que depois são anuladas pelo Supremo. Então, mais uma vez, a gente tem não só o conflito de interesses, que é normal, mas a questão é a palavra final. E a palavra final é sempre do Supremo. É verdade. Tá aí, sabe que sábado, aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, eu conversei com o professor José Pastore sobre esse assunto, né? E ele lembrava que na época da análise da reforma trabalhista, os legisladores, Schiller, constataram que a maioria dos sindicatos não exercia nenhuma atividade de negociação coletiva. Ou seja, o sujeito pagava a contribuição lá e o sindicato não representava, né? Não representava nas negociações coletivas. Para onde ia esse dinheiro? Engajamento político, né? Claro e notório, né? Aliás, o que mais tem em manifestação aí é bola, bandeira, panfleto dessas centrais sindicais. Aliás, vamos ouvir o professor José Pastore aqui, para a gente colocar mais um elemento nessa conversa. Não se trata de um sistema muito peculiar, o brasileiro, que é de monopólio, que é unicidade sindical. Você precisa ter uma regulação. Por isso, penso eu, esse assunto deveria voltar ao Congresso para ser decidido por lei, porque o Congresso, em 2017, ele terminou com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Era uma obrigatoriedade onde o sindicato recebia um recurso e não tinha nenhuma especificação de como que ele deveria gastar e de como que ele deveria prestar contas. Aí, então, o professor José Pastore, né, que é um dos grandes especialistas em relações do trabalho, que participou com a gente da programação da Rádio Bandeirantes no fim de semana, corroborando também com mais elementos dessa discussão. Fernando Schiller volta ao longo da semana. Na semana que vem, na tela do Band News TV também, hein, Schiller? Terça-feira tem estreia do Jornal Gente no Band News TV. Te esperamos por lá também, hein?